Colchões Real Wood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Real Wood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor. Histórias de Gramado. Oferecimento Rasenbier, a cerveja de Gramado. Verte Stadeco. E Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Real Wood Home Store. Nascido gaúcho, pisar no chão com os pés descasco, desde piazito e comer churrasco, antes mesmo de nascerem os dentes. Eu queria brotar da semente, revirada no chão dessa terra, de um povo que não teme a guerra e dá o sangue pela liberdade. Eu queria nascer na cidade mais formosa de todo esse pago. Eu queria nascer em Gramado, contemplar as paisagens mais belas. Eu queria viver nessa terra com dignidade sem luxo. Ainda bem que eu nasci gaúcho, criado no campo em cima da serra. Nascido gaúcho, sob o céu do meu Rio Grande amado, desde piazito andar de a cavalo, gineteando o corcoviar do tempo. Eu queria passar meus momentos com a prenda que eu amo tanto, e pra ela entoar o meu canto de gaúcho louco de paixão. Eu queria voltar pro meu chão quando me desapegar da alma, mas eu vou despacito e com calma para a pampa do céu que me espera. Eu queria viver nessa terra com dignidade sem luxo. Ainda bem que eu nasci gaúcho, criado no campo em cima da serra. Isso aí. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado. Vocês viram que é uma forma diferente de iniciarmos o programa, né? Com o nosso amigo Bira, Elias de Moura, nosso Birão. Aqui agradecer aos patrocinadores, Rasenbier, a cerveja de Gramado, Verte Stadeco e o apoio da Real Wood Home Store. Bira, um grande prazer te receber. O Bira é músico, engenheiro e gramadense de coração e de nascimento, né, Bira? Isso aí, Luiz. Grande prazer te receber. Nós contar algumas histórias aí, tuas andanças aí
por Gramado e principalmente aí, né, das histórias que tu tem do bairro, onde é que leva o nome da tua família, Isso né? aí. E é uma família também das mais tradicionais de Gramado. E aí, Beira, como é que tu lembra, o que tu lembra já da tua infância lá pelo bairro Moura e arredores? Lembro de muita coisa. Precisaria de uma outra, de um outro tempo aí pra gente contar toda a história, mas antes agradecer, né, Luiz? Agradecer o convite, né? É uma honra, né? Te conheço há tantos anos Obrigado. E esse programa eu já tenho acompanhado bem legal, né? E poder falar da infância, poder falar na nossa terra, como eu falei agora na música. Exatamente. Que eu falo que eu queria nascer em Gramado, né? E é irônico, porque eu nasci em Gramado. Então por que a música está dizendo eu queria, né? Na verdade, é o meu modo de ser gramadense como o gramadense autêntico, que tem uma característica, todo mundo fala da característica do gramadense, de trabalhador, de empreendedor, de caprichoso com a cidade, com as suas coisas, né? De embelezar, de integrar a natureza com qualidade, com as construções e tal. A grande característica do gramadense é deixar que as pessoas se sintam gramadenses também. E olha quanta gente que tem daqui, e esse programa é bom para essas pessoas que vieram de fora e que nós adotamos. Essa foi a ideia, né? Tu falou certinho aí, por isso que a gente começou. Mas, Bira, deixa eu te falar o seguinte, a tua família é enorme, né? Sim. Literalmente, né? Teus tios, né? Teus irmãos, sim, primos, enfim. Hoje já está terceira, quarta geração, né? Isso, Mas quando tu nasceu, enfim, já morava ali no bairro Moura, isso, ali não tinha quase nada, vamos dizer assim, não tinha meia dúzia de moradores. Como é que era o bairro ali, que hoje é grande, enorme, tem tudo ali, Moura e Dutra, não existia Dutra também, né? Bem povoado. Como é que foi, como é que era aqueles teus dias ali, com teus irmãos, teus amigos, teus parentes ali? Muito feliz, né, Luiz? Uma infância muito feliz, de muitos amigos, verdade. O bairro era pequeno, eram poucas casas. A rua que eu moro ali, se o pessoal conhece ali o bairro Moura, né? Tu segue pela Borges, tu passa o Rio Sul, tu tá no bairro Moura, e uma referência ali é o João de Barro, onde tem o João de Barro. Sim. É um pouco depois da entrada do Lagos de Gramado. O Lagos de Gramado ali fazia parte, o que hoje é do bairro Moura. E ali onde está o João de Barro, na minha infância não existia o João de Barro, não existia a Academia Ironworks. E onde está os veterinários, a gente fala os veterinários, pegou a mania, é o Saúde Animal. Onde está o Saúde Animal, morava a Nona. A Nona, a Pina, eram senhoras idosas, parentes do Aurevil. O amor era o seguinte, Tomasi. O Aurevil Tomasi, falecido, saudoso, pai do Saúl, do Chiquinho, né? Nossos amigos ali. O Aurevil e o pai, eles compraram... Tu desce a rua Hugo Ram, antigamente era a Rua do Tropeiro, nessa época que eu era da minha infância. Então, tinha essa rua. Tu ia para Moura, tinha essa rua, né? Certo. E essa rua, ela terminava lá em cima, onde hoje está Porto Alegre. A rua Porto Alegre, na verdade, ela começa ali e termina lá na Dutra. Lá na Dutra. Liga a Dutra e a Moura. Então, ela chegava ali na Porto Alegre, dobrava a Porto Alegre. Quando chegava na rua de trás, que é na São Paulo, já não existia mais. A Dutra, nessa época, não existia. Isso. O bairro Dutra era muito mato, pinheiro, bugio e tatu. E vários outros bichos de fauna. A São Paulo terminava ali pro lado. Se tu chegar ali na São Paulo hoje, tu dobrar à esquerda, tu vai para as casas populares, tu vai pro Caíque. A São Paulo é sempre importante, né? A gente sabe que eu sempre procuro orientar o pessoal. É a rua principal do bairro Moura.
Ela começa aqui na Borges Medeiros e passa o Caíque. Ali junto José Martinho, ali depois. Começa na Borges, onde era antigamente a casa do tio Isaías. Isaías de Moura. A família Moura que tu falasse são os Elias de Moura. Isaías foi vereador. O sobrenome é Elias de Moura. Então a gente pensa que eu sou o Biratã Elias, né? Não sou o Biratã Elias. Eu sou o Biratã Elias de Moura. O Birajara, que é o meu irmão, o Birinha. Birajara Elias de Moura. Mas onde que eu estava? Eu estava falando sobre o bairro Moura. Chegar na São Paulo. Lembrando da minha infância, que foi nos anos 70. Eu nasci em 68. Então a minha infância foi na década de 70. Uma década maravilhosa para o mundo, né? Sim. Então, e naquela época da nossa infância, como eu estava falando agora, onde hoje está a Secretaria de Obras, não existia nada. Tinha a pedreira ali, né? Tinha a pedreira, tinha a extração de pedra. Schenkel, tinha estação de pedra, que era o seguinte, do nada a gente estava ali na rua e tal, brincando, e daqui a pouco eu só escutava fogo, e era aquele estouro na pedreira, e caiu muita pedra na nossa casa, nessa época aí, porque não tinha uma dosagem técnica. Botava os pneus por fazia cima. Fazia um furo, botava os pneus por cima e toca-lhe fogo, né? Então muita pedra que está aí na Borges, na estrutura de muita rua aí, saiu dali. A pedreira, ela ficava mais ou menos ali, tendo o Caíque como referência, onde é que ela ficava? Hoje, onde está a Secretaria de Obras, nos fundos da Secretaria de Obras tem a garagem. Isso. E aquele paredão ali é o que restou. Dali para dentro tem o terreno do João Alfredo Bueno, né? Sim. Que é o filho da dona Íria e o seu Vacariano. Lembrando, nessa época, tinha a nossa casa. Do outro lado da rua do Tropeiro, tinha, era o terreno do Aureville, que o Aureville só tinha ele morou na floresta a vida inteira. Ali ele tinha um galpão, a Vila Moura, nessa época, Luia, era zona rural. O pai não pagava IPTU, ele ainda tinha final dos anos 60. Era cadastrado no INCRA, final dos anos 60. Anos 70, nós vivíamos, aquilo ali era considerado zona rural. Tu vê, né? E então tinha a nossa casa, do Aureville tinha só o galpão. Sim. Na nossa rua só tinha nós. E aí na esquina tinha o falecido Otávio, que é o vô do Elvis. Todo mundo conhece. Eu tô falando de gente que todo mundo conhece. O Elvis Ângelo. Claro, o cara mais gremista, não aqui de Gramado. É o cara mais gremista de tudo. Ele é mais gremista que o Renato Gaúcho. Foi cônsul do Aquilo Grêmio, é doente. Gente fina, não entra nessas bobagens de violência que as pessoas entram. O Elvis é gente fina mas mesmo. Ele é assim, doente. Eu sou colorado, né? Mas eu tenho certeza que eu não sou tão colorado quanto ele é gremista. E gente boa, festeira, gente boa. Um abraço pro Elvis. Então, o vô dele morava ali, era o falecido Otávio. Era uma figura, primo do pai. Falecido Otávio. Tinha várias filhas e um filhão que era o Jorge, né? E talvez hoje um dos produtos mais conhecidos de Gramado, Zacarias. Fundado em 71. Por quem? Pelo Zacarias. Eu nasci. E quem era o Zacarias? O Zacarias, meu pai. Falecido, muito orgulho, meu pai. Pai do Birão, do Birinha. Pai, Zacarias. Quantos irmãos tem? Nós somos em 5 irmãos, eu sou o mais velho, que nasci em 68, 69, nasceu o Birinha. Certo. Eu sou o Birão. Birinha que tinha na capoeira, forte. Capoeira, vereador e tal, né? Secretário de Esportes, o primeiro secretário de Esportes de Gramado. Mas legal, mas vamos falar do Zacarias, muito que hoje todo mundo conhece os embutidos do Zacarias, né? As linguiças. Como é que foi aquele início? Vocês chegaram a ajudar o pai? Bastante. Como é que era ali? Se envolveu. Foi o seguinte, então, o pai ele fundou a fábrica em 71, né? A mãe então, tu conta... 50 anos. 51 anos. Que maravilha. Teve uma menção honrosa na Câmara, eu acho que tu estava. Eu acho que tu estava. Sim, o Birinha foi representar. O Birinha foi representar. Hoje quem está com a empresa é o Birinha. Né? A empresa funciona ainda. Claro. Excelente produto, continua. Tem o mesmo nome, Zacarias. Quando a gente pensou numa marca, o Birinha estava na frente da empresa, na época o pai era vivo ainda e tal, e aí a gente pensou de cara, que nome nós vamos botar? Zacarias. E o nome dele é Zacarias, sim. Mas ficou Zacarias, porque o povo todo dizia Zacarias. Zacarias para cá, Zacarias para lá, e é o Zacarias, que é o meu pai, que em 71 fundou a empresa.
ali no bairro Moura, o pai sempre foi a referência, assim, um homem trabalhador pra caramba. Na cidade, né? E ele era assim, um paizão no bairro Moura. Né? Tu perguntasse quantos irmãos nós somos, né? Então sou eu, o Birão, o Birinha, eu sou o Biratã, o Birinha é o Birajara. E aí ficou os dois Bira para não ficar Bira para cá, Bira para lá, para não dar confusão, vamos organizar. Eu fiquei Birão, ele ficou o Birinha, porque eu sou mais velho. Depois do Birinha tem o Beto, que está morando em Toronto. Trabalhou também muito mais do que eu. Eu não trabalhei tanto na empresa. Eu fui seguir, mas trabalhei, tive períodos que eu trabalhei, fui para outros ramos, voltei, enfim. O Beto não, o Beto trabalhou até o dia que ele resolveu ir embora para o Canadá. Depois do Beto tem a Potira trabalhou um pouco assim na empresa, na parte administrativa, mas ela tem o negócio dela. E o Potiguara, que é o mais novo, também trabalhou muito até eu acho que 2 anos atrás que ele saiu. Pois é, ele não está mais na empresa. Não está mais na empresa. É, o Potiguara. É isso aí. Isso aí. Que bacana. E hoje o produto, enfim, ele está em todo lugar aqui em Gramado, acho para fora também do município, né? Sim. Mas Bira, me diz uma coisa. Eu já vou repetir de novo, porque a família Elias de Moura tem todas as áreas, empresarial, área política, área econômica e tal. Tu começou a participar do dia a dia da cidade, Gramado e tal. Primeiro que tu teve o privilégio, né, de começar a estudar no colégio que levava o nome do teu avô. O Lídio Elias de Moura, que também pouca gente sabe. A escola hoje tem o Grupo Azaleia ali, a sociedade, o clube ali que reúne ali a melhor idade, né? Na parte de baixo da Expo Gramado. Sim. E até hoje está lá o prédiozinho da escola. Tu tem o privilégio de estudar, pouca gente, né? Estudar na escola que leva o nome do avô. Quantos alunos tinha aqui? Porque era muito pequena a escola, né? Olha, eu acho, Luia, que devia ter, vamos botar 20 por turma, né? 20, e tinha só 4 salas, então... Era o primário, né? O primeiro primário. Não devia dar 100 alunos, assim, por turno, né? Sim. Por turno. Eu lembro que eu estudava de manhã, sempre foi de manhã, né? E tinha uma sala para cada série. Né? E eu fiz primeira, segunda, terceira série. Foi engraçado porque na época não existia o pré-prézinho, jardim de creche, não tinha. Não. Se tinha, a creche era a rua. Acho que tinha aqui o roupeiro da criança pobre que tinha a Branca de Neve, né? A Branca de Neve veio. Foi a primeira. Isso aí foi naquela época ali, mais ou menos. Mas eu acho que a Branca de Neve veio nos anos 80. A educação infantil não tinha. A educação infantil era a rua. Era na rua, era no campinho. Luia, ali onde está a Pregopar. Certo. Eu posso falar que tinha um banhado, tá aí, claro, agora não existe mais. Ninguém vai tomar multa retroativa, né? Vão ter que multar o pessoal que já está no caixão. Isso aí era uma característica, né? Normal. Em qualquer parte, né? Ali, a pessoa não tinha noção dos problemas ambientais que nós teríamos hoje, né? Era engraçado por quê? Porque tinha um banhado e no meio do banhado tinha uma parte seca, que era uma parte mais alta, que era o campinho onde é que nós jogava bola. Então a nossa infância era ali naquele campinho. E meus amigos de jogar bola e tal, chegou uma época que eu era mais novo que eles, foram para a escola. E aí eu fiquei enchendo o saco do pai, né? Eu quero estudar, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola e tal. Só que eu ainda tinha que completar 6 anos, se eu não me engano, para entrar na primeira. E eu tinha 5, e os meus amigos. Aí eu incomodei o pai, e o pai já era envolvido, antes de nós entrarmos na escola, o pai já era envolvido, aquela coisa, como ele sempre foi com o CTG, Manotaço, com o Clube Minuano. Ele sempre foi envolvido em ajudar a fazer rifa, né? Organizar churrasco, correr atrás, ajudar a fazer reforma, essas coisas que... antes dos filhos estar na escola. Então, tu vê que ele já se preocupava com a nossa educação, né? Bem antes. E aí ele foi lá falar com a diretora e disse assim, pai, o guri quer estudar e tal. A diretora disse, bota ele aí, ele vai ficar uma semana e não. Entrei, fiquei uma semana, fiquei um mês, fiquei um ano, fui embora. Aí o que aconteceu? Eu entrei prematuro na escola, né?
Quando chegou na quarta série, ficou puxado, cara. Aí eu me lembro, eu nunca vou esquecer lembra na o quarta série. O professor? Claro, o professor Ineive. Foi daí uma professora que eu tenho um carinho assim muito grande, é a professora Yolanda. Yolanda. Valentini. Ela foi engraçado por quê? Porque como eu era menor e tal, daí a mãe disse assim: não, olha o que aconteceu. Fui lá na escola, chego lá, toda a turma já tinha ido embora, estava o Biratã sentado no colo da professora e a professora copiando o resto da matéria para ele. Eu não conseguia ver, não dava conta de copiar a matéria. Claro. E foi engraçado porque na quarta série, no primeiro dia de aula, tava de conversa e tal, não sei o que, não escutei, não prestei atenção no que a professora falou, para variar. E a professora falou o seguinte: no primeiro dia, como tinha uma professora não pôde ir, juntaram 2 turmas. E eu nem me dei conta que tinha juntado 2 turmas. Aí a professora disse: ó, terceira série tem que fazer um desenho sobre as férias. E o quarto tem que copiar um texto. E eu não prestei atenção e achei que tinha que copiar o texto. E comecei a copiar. E a professora foi escrevendo e eu fui copiando. E daqui a pouco encheu o quadro aqui, ela já apagou aqui. E eu já não tinha pegado ali e tal. Daqui a pouco comecei a chorar. Isso é a reação, né? Daqui a pouco eu falei: o que foi? O que aconteceu? De chorar assim, de encardir tudo o caderno. Que loucura. Eu não consigo copiar essa merda aí, Zé. Mas não é pra copiar, é só pra fazer um desenho. Essas lembranças boas. Tu saiu, depois tu fez o ginásio, vamos dizer assim. Tu já fez no Santos Dumont? Vim pro Santos Dumont. O que aconteceu no Santos Dumont? Meio perdidão e tal, tinha os amigos. Cara, tu ir pra uma outra escola é complicado. Não, e por incrível que pareça, morar ali na Moura e o centro parecia uma coisa... E Luia, uma distância eu não muito sei grande, se isso aqui é outra coisa que eu posso falar. Na escola, intervalo, sempre dava briga, cara. Ah, sim. Pelê de pegar. Eu peguei também fight. esse período. Era um fight. E o seguinte, quando dava briga, a galera fazia uma roda, né? E deixa-se pra olhar. E aí aquela acumulação dificultava do professor chegar para apartar. Quando o professor chegar, já estava ensanguentado, né? Mas então, faz parte da vida. Então tu não tinha os amigos. Tu tinha veio que da Vila defender, né? Tu veio da Moura e tal, então até se enturmar assim foi. Então, na quinta série eu rodei, cara. Rodei assim, e daí o pai disse: tu rodou, tu não serve pro estadual. Bem assim, me mandou pro Ramos Pacheco. Aí no Ramos Pacheco eu me achei. A turma, eu tinha uns amigos. Ramos Pacheco também é importante, a escola estadual também, né? Ela é estadual. É estadual. Estadual, exatamente. Também. Ela também, mas era diferente. Lá na Floresta também. Na Floresta. Tu sabe por onde nós ia pra escola, Luiz? Que era o caminho mais... Porque a gente tinha 2 caminhos. Ou a gente saía e vinha pela Borges, porque o que acontece? Até eu comentei contigo a última vez que eu te encontrei. A Rua São Pedro, quando chega no fórum, um pouquinho depois do fórum, não tem a rosinha que sobe lá, acho que é não é? Que a gente falava carinhosamente pro Morro dos Cabritos. No Morro dos Cabritos, mas Augusto Dários. Dários. Isso, Augusto Dários. O Dários, não é Hugo? Não, Augusto. É Augusto? O pai do seu Hugo. Ela é um pedaço ali no fórum. Sim. E daí ela... Por quê? Porque na época... A São Pedro terminava ali, e ali era mato, era um terreno particular. Daí tinha uma trilha para passar ali, mas os donos cercaram uma época, a gente tinha que pegar a Borges e dar a volta, vinha até o Parmegiani, que ainda existe, Parmegiani, né? Daí para ir para o Ramos Pacheco. Ou o outro caminho era pela Estrada Velha, que chamava Estrada Velha, que é a estrada onde tem a Escola Ninho. Sim. Ali era matão, não tinha nada, cara. Verdade. Matão não tinha nada. Era a estrada que tinha na época. Hoje, onde é o Lagos de Gramado, tinha um atalho também, que a gente subia e tinha uma trilha que passava por um lugar que onde hoje está a Gramado... A Expo Gramado, tinha um descampado que era o Campeste, que era o campo que nós chamávamos. Sim, que eles jogavam ali. Nós jogávamos ali, cara. Santos. E tinha uma laje. laje. Tinha o Santos, não era? O nome do time? Tinha o time do Santos. É isso aí, era ali. Mas ali nós jogávamos muito futebol. Passava pelo Campeste, descia lá onde hoje tem a rua lá, onde é que mora a Cirlei, o Morro Verde ali.
descia ali e saía no Ramos Pacheco. Que legal. Ali, cara, era tudo né? por meio do mato. Tudo aqui pertinho, né, do centro, tudo né? Tudo pertinho. Bira, nós vamos, porque o tempo vai correndo, tu vai ter que tocar ainda mais uma musiquinha lá no final para nós. Deixa eu te perguntar, tu fez engenharia, né? Fiz. Tá, aonde que tu estudou? Na Unicinos. Na Unicinos, tá? Faculdade eu fiz na Unicinos. Tu ia de ônibus diariamente de e tal? De ônibus. Legal. Já, na época, a Associação dos Estudantes era a AGEU. Agora acho que mudou de nome, né? Eu acho que mudou sim, de nome. Era a AGEU, que era a Associação Gramadense de Estudantes Universitários. Isso aí. E Bira formou, tal, tu voltou para trabalhar em Gramado e tal, mas tu é muito conhecido aí pela música. Como é que tu entrou nesse mundo da música? O que tu te lembra assim lá do teu início? Como é que tu chegou nessa área, vamos dizer assim, musical? Eu rebuscando na minha infância, eu percebo que eu tinha facilidade e só faltava me encontrar. O pai sempre gostou de tocar. Aí ele cantava naquela turma de Terno de Reis, que ia nos hotéis e tal. E ele sempre gostou de tocar como diversão, com os amigos, né? Se tinha um churrasco, sempre ele puxava o violão. O meu tio cantava junto com ele. O pai eles eram em 10 irmãos, né? Então, eles tocavam, tomavam aquele trago e então a gente sempre ouviu, eu sempre ouvi, sempre tive ali, mas nunca, sabe? Aí é engraçado porque lá quando eu e Birinha a gente tem um ano de diferença, então era aquela coisa, o pai comprava só a bola que não, porque daí a bola a gente jogava, compartilhava. Mas o dia que ele comprou bicicleta, comprou uma para um outro, comprou outra para o outro. Certo. Né? Aí eu lembro de um dia ele chegando em casa com aqueles cartucheira, com aquele revolvinho de espoleta, sabe? De espoleta. Que tu botava a espoletinha. Sei. Pé, aquilo fazia um tiroteio, aquele cheiro de pólvora, eu tenho saudade, eu sinto cheiro de pólvora, eu me lembro, cara, da infância. Veio para um, veio para o outro, uma estrela de xerife, um coach, né? Aquele coisa bem cowboy mesmo, bem do cowboy do faroeste. E um dia ele chegou, o pai, em casa com 2 violões. Um violão para mim, um violão pro Birinha. Aí, vamos ter aula? Tá, vamos ter aula. Aí eu fui ter aula, que eu não lembro o nome da prof, me perdoe. Era a atual esposa do Palito, o Vítima. Sim, a Benete. Ela morava... Era a Benete. Ela morava lá na Lomba. Sim. Onde na João Petri. A Rua da B. Isso, a Rua da B. Tô falando o nome aqui, as pessoas não sabem, mas é a história de Gramado. É isso aí, né? É a João Petri. A Rua do Benete ali, a João Petri. Ela morava um pouco ali pra cima. E daí, cara, na época, Luia, a gente fazia tudo a pé, pra lá e pra cá, né? Então, a gente marcou um dia que ia ser aula outro dia ia ser o Birim. Onde nós andava 3 cachorros com a gente. Era o Bandite, o Banzé e o Tupi. O Bandite era grandão, peludão, assim, tipo um ovelheiro. Né? O Tupi era mais um pastor guara, né? Um jaguara, pastor, assim. E o Banzé era o pequenininho, o mais invocado, o baixinho, né? Invocado da turma. Onde nós fosse, os cachorros iam. O que aconteceu? Primeira aula que eu fui já, eu tô na aula lá aprendendo, vinha a mãe da prof. Vai lá fora que os cachorros estão atrás dos gatos. E ela tinha vários gatos. Aí chegar lá fora, tava os gatos por cima das árvores lá. Era o resultado. Eu fui, acho que 2, 3 aulas. Acabou. O Birinha arrumou um professor que a única coisa que eu me lembro é das unhas grandes, as unhas grandes e sujas, sabe? Do professor, e que andou logrando um monte de gente, foi embora de Gramado, nunca mais se viu. Também teve 2 aulas. Resultado, a gente tem um sótão lá, que é o depósito das quinquilharias, o violão foi parar lá no depósito das quinquilharias. Tá. Aí, isso era a nossa infância, que tinha, eu devia ter 8, Birinha 7, por aí. Eu não lembro. Foi para lá nós chamávamos o buraco. Lá era o buraco negro, né? No sótão, lá no forro, né? Daí eu tinha 16 para 17 anos, saí numa noite de festival de cinema. E daí a época que a gente saía para festear, né? Para tentar. Passar nas lancherias, tentar namorar. Ir alguma boate e tal. Para tentar a sorte com alguma namorada e tal. Cheguei
eu já tinha tomado umas e tal. Cheguei num restaurante onde tem o Carlitos. Sim. Vários lugares acabavam improvisando um bar. O que era restaurante acabava improvisando um bar, né? Porque a semana do Festival de Cinema... Sim. Hoje não é mais tanto como era, né, Luiz? Mas hoje na época era o acontecimento, porque vinha televisão, né? Vinha artista. Hoje vem, mas a cidade cresceu tanto que a gente não sente, né? Parece que agora está mais incorporado, né? E mais absorvido pelos outros eventos e outros acontecimentos. Na época era o acontecimento. É verdade. Né? E era um festival de cinema, cheguei num bar, aí vi 2 caras tocando, sentei e fiquei olhando assim. E eu olhava o que eles faziam, e muito legal, um som de MPB, eu lembro até das músicas que eles estavam tocando. Era o Caetano, a música do Caetano. Tocaram o Leãozinho, Tigresa e tal. E um tocava e cantava e o outro solava, né? Fazia o que a turma aí chama o ponteado, né? Certo. Ficava solando em cima da música, fazendo segunda voz e tal. Eu fiquei olhando aquilo e já me despertou, né? Eu digo, eu tenho um violão lá em casa, cara. Aí eu saí dali, tomei mais uns tragos, cheguei bem tchucão em casa. O que eu fiz? Fui lá pegar o violão, né? Peguei o violão, já toquei. Eu lembrava de 2 acordes, que era um Mi maior e o Lá maior. E fiquei batendo aquele violão, daqui a pouco veio o Zaca lá. Isso é hora de estar tocando? Ué, cara, isso é hora de estar fazendo barulho aqui. Vai dormir, rapaz. E depois, quando tu acordar, vamos afinar esse violão que eu vou te ensinar a tocar. Porque fazer barulho também não. Daí o violão tava tudo desafinado. Imagina, né? No outro dia, o pai me deu uns toques e tal. Comecei a comprar revistinha. Tu comprava uma revista. Tinha nas bancas. Tu ia lá no Geninho, né? Eu nunca toquei, mas eu lembro dessas na revistas. Gráfica. Que tinha ali... A gráfica do seu Edi, né? Era o lugar de comprar. Se tu queria comprar o Estadão, lá o de São Paulo, lá, o mais famoso lá. Jornais, revistas. Revista, tudo que tu imaginasse. Tudo na Gráfica Estela. Tudo que é tipo de Gráfica Estela. Isso, Aí eu ia lá, daí, tipo... aí nessa época eu comecei a escutar muito rock. Daí. Porque a referência que eu tinha era que o pai gostava, que era gaúcho e sertanejo. Então eu já tinha aquilo na minha mente. Mas, né, jovem, nos anos 70 eu ia gostar do quê, né? Comecei a ouvir rock, gostava muito daí de bandas internacionais do rock meio pesado, meio roqueiro mesmo, de Purple, Led Zeppelin, principalmente. Eu comecei a ouvir rock progressivo e tal. E o que eu tocava, que eu gostava muito, era Raul. Gostava demais de Raul, cara. E aí comprava as revistinhas, porque eu olhava lá, tinha uma revista com uma música do Raul, então eu tinha que comprar as outras. Claro. Né? E daí eu tinha pilhas de revista por causa de uma música, né? Mas na revista vinham várias. E com o passar do tempo, por curiosidade, eu comecei a folhear a revista e ver que na MPB, a Bossa Nova, se na música do Raul tinha 5, 6 acordes diferentes... Na Bossa Nova tinha 30, 40 acordes diferentes. Tu ia montar aquele acorde, te doía os dedos. E aí que eu vi que eu sou do ramo. Não, cara, é isso que eu quero. Eu quero coisa difícil. E comecei a desenvolver e tocar, e tocar, e tocar. Até que eu lembro que surgiu daí o Gilney e o Diniba abriram o Fruto da Terra e a Feira de Gramado. Gilney Benetti. Gilney Benetti, o pai do Ramiro. Sim. Eu não me lembro. Quem não conhece o Gilney Benetti conhece o Ramiro. Eu não me lembro Deixa eu me localizar. Espaço. Aqui, né, tá a rua... Pedro Benetti? É Pedro Benetti? Lá da igreja é Pedro Benetti. Não. Pedro Benetti pra cá. Tô perdido. Augusto Zatti. Augusto Zatti, onde foi a Colombo. A loja Colombo, depois a loja Colombo foi pro outro lado. Isso. Tem o prédio da Ruth, da dona... Sim. Dona Iraci, né? Iraci Fris. Dona Iraci Fris. Ali eles alugaram, fizeram uma feirinha de artesanato, tinha vários velas aromatizadas, tinha malhas, tinha vários artesos assim, né? Artesanatos. E, cara, uma coisa muito legal que eu lembro da minha infância é da FEARTE, cara. A FEARTE. A FEARTE. Eu lembro no mesmo ano que eu fui na FEARTE, foi o ano que a gente era pequenininho,
E a gente foi ver o presidente Ernesto Geisel vir aqui a Gramado. Foi em 76. Todo mundo com as bandeirinhas, cara. 76 ele veio. Que legal, tudo. Aí, 76. Feira Nacional de Artesanato. Isso. E daí tinha a FEARTE e tal. Mas eu lembrei disso por causa da feira do artesanato, que bem legal, porque no fundo daí eles montaram um bar chamado Fruto da Terra. E ali, cara, durante um bom tempo foi o point da boemia na cidade. Numa época que tinha esse como point de boemia, foi então na época que eu comecei a me introduzir, ali foi o primeiro lugar que eu toquei música ao vivo para um público. Eu me lembro como se fosse hoje, alguma cara. Coisa, não? Era só ganhava, mas eu gastava tudo porque eu comia. A Cirlei, irmã do Junei, fazia um X maravilhoso, um X calabresa maravilhoso. E eu tomava várias berejas. No fim, ia fazer as contas, eu ficava devendo. Tava devendo. Daí eu disse, não, deixa assim, toca, a música é bom. Mas a primeira vez que eu fui tocar, cara, a minha perna direita não parava. Dos nervos. E então, né? Que nem andar de bicicleta, tá? Toca uma, toca duas, toca três, a galera aplaude. Agora nós vamos ter que atropelar sempre aqui, né? Mas na verdade, então tu começou ali, que nem eu disse antes, tu é reconhecido até além do teu lado profissional também da música. E o que tu lembra, assim, exatamente da noite de Gramado? Tu falou já uma parte. Eu queria falar sobre isso. Faz um resumão aí, exatamente quando tu começou a tocar. Porque ali com certeza tu circulava muito na noite, né? Verdade. O que tu lembra assim das casas noturnas, de bares, de lancherias, de boate, enfim? Como é que era o teu dia a dia assim? Como é que era a noite de Gramado, vamos dizer assim, né? Sim, era legal, né, Luiz? Parece que era mais... Como é que eu vou te dizer, cara? É porque todo mundo se conhecia. Claro. Né? Sim. Então tinha a coisa legal, o barato de tu ir lá e tu encontrar turistas. Não eram muitos, mas né? Então tu tinha gente conhecida e o barato de conhecer gente nova, gente diferente. Quando surgiu a Feira de Gramado, já a gente curtia o Birosca. Que ninguém dizia Birosca. Do Benete, né? Como é que o pessoal falava? O Birosca. Vamos no Birosca. Né? Também era na Feira do Benete, na subida. Isso. Em Canela tinha o Rock American Bar, que era no segundo piso pra ali, né? Caramba, no segundo piso. Isso, na Oswaldo Aranha. Então, esses aí, daí no final de semana, o point era o tênis clube. Quando eu era moleque, lá no meio dos anos 70... surgiu uma boate que durou pouco tempo, mas eu não sei se tu vai lembrar dessa boate, que foi a discoteca Banana Power. Sim, na Floresta. Do Banana. Banana Power. O Banana fundou a Banana Power. Era legal a Banana Power, e a gente era criança e podia entrar, cara. Né? Domingo de tarde, aquelas luzes piscando, aquilo era uma coisa, pra gente era Banana maravilhoso, Power, né? A gente não via. Famoso Banana Power. O Banana Power badalado e gente. Isso aí. Sempre dava uma briga. Mas era uma briga limpa, né? Ninguém se esfaqueava. Era aquela que ninguém se baleava. Falou do colégio antes. Dava 2, 3 socos aí, inchava um pouquinho, mas já vinha. Ainda apanhava em casa, né? Porque tinha brigado. Não se reclamasse, não podia reclamar. Ficar quieto ainda, né? E o Banana Power, é isso aí, Birosca, Banana Power. Né? Tu chegou a frequentar a boate da Recreio? Na Recreio veio depois, né? Daí veio Nossa Casa, que foi, cara, foi muito interessante. Por quê? Porque era a nossa casa, né? Depois ficou Casa Nossa, uma coisa assim. Porque ela era ali em cima na Recreio, naquela parte que não, sei lá, cara, se acomodava 100 pessoas, tava entupido o negócio. Por aí, mas quando surgiu o movimento do rock, que o pessoal chamou o rock garagem, nos anos 80, do rock gaúcho, que todo mundo fala o rock gaúcho e tal, porque teve o Rock Garagem 1, o Rock Garagem 2, foi quando surgiu bandas que tem um nome forte até hoje, que era o Replicantes, o TNT, o Garotos da Rua, e o que mais se projetou de todos eles, eu posso listar mais, né, bandas aí, mas o que mais se projetou, até que nem foi tão envolvido com o rock garagem, porque não entrou no disco do rock garagem, mas era ali do movimento rock gaúcho, foi os Engenheiros.
E eu lembro, cara, do Humberto Gessinger, que inclusive era negro. Ele morou em Gramado até uma época, né? Morou em Gramado, lembro dele andando de bicicleta por aí e tal, normal, cidadão bem... Luia, é isso que os astros e estrelas da nossa... nacionais, vamos dizer assim, gostam de Gramado. Porque eles vêm para Gramado e não fica tietagem enchendo o saco deles. Eles andam para lá e para cá, as pessoas sabem que é ele, mas as pessoas procuram deixar, né? Esse lado gramadense é muito bom. Isso trouxe desenvolvimento para Gramado. E assim, ó, sem forçação de barra. Foi ao natural, né? Uma cultura que a gente desenvolveu. O pessoal circula, né? Com naturalidade. De deixar as pessoas à vontade, não ficar enchendo o saco das pessoas. É isso que eles precisam, que eles querem, né? O que deve ser difícil, nem eu nem tu, né? Nos tornamos um astro, mas a gente imagina que seja assim, né? Então, os engenheiros, eu me lembro dos engenheiros, Luia, o Humberto e os outros músicos da banda paleteando, porque tinha que subir uma escada lá, né? Tinha escadaria para subir lá, paleteando bateria, caixa de som e tal, não sei o que, ocuparam um espaço assim, desse tamanho assim, porque eles eram em 3, né? Eles tinham o estilo de trio, né? De tocar, o estilo do The Police, lá do Sting e tal. E os caras debulharam de tocaram muito, cara, naquela época, sabe? E então, na discoteca, na boate, nossa casa, que depois foi muito tempo, né? Foi mudando de nome ali. A noite de Gramado era glamurosa, cara. Por quê? Porque tinha todo esse quê do nada. Tu podia encontrar o Lima Duarte, cara. Aquele senhor lá, o Milton Gonçalves, vinha muito, tava sempre aí pela rua. Ari Fontoura, as vedetes, as vedetes também, né? Muito. Grandes nomes aí, né? Estamos chegando no festival de novo. Bira, estamos chegando no final, tu vai ter que tocar mais um pouquinho. Vou ter que repetir, porque nem começou a falar dos teus festivais de música. Eu nem contei numa que eu era músico, então eu descobri que o meu ramo era engenharia. Eu fui ali, eu tinha uma prova para fazer no Santos Dumont de matemática. A matéria, até lembro, matrizes. Não é uma matéria muito... não é muito misterioso, mas é chato, tem muito atenção nos passos e tal. Daí... Tava com tempo de sobra, fui no Fruto da Terra, que é aqui na ZAT, né? Isso. Tomei 2 cervejas, duas Polar, e fui fazer a prova e tirei 100, cara. Eu digo, cara, é o meu ramo, né? Isso aí. Meu amigo Bira, eu queria te agradecer demais. Tá? Eu vou agradecer os patrocinadores aí, a Rasenbeer, a Cerveja de Gramado, Vértice Tadeico, o apoio da Real Wood. Agradecer a todos, convidar para o próximo programa na quinta-feira que vem. E agora nós vamos encerrar esse programa com o Bira aí, tocando mais alguma coisa para nós aí, Bira. Obrigado. Valeu, Luia. A primeira música era meio longa, né? Eu fiz falando de Gramado, eu queria ter nascido em Gramado. Também, essa música que eu vou tocar agora tem muito a ver com esse programa. Muito a ver. Maravilha. Presta atenção na letra que tu vai... Vamos lá, então. Tu vai identificar. Grande abraço. Lembra aqueles dias que não voltam mais, pedaços da memória especiais que algumas vezes vêm. Pode até ser no cheirinho do café, assim do nada pra fazer você reviver. Você, muita ideia, pouca grana e uma longa estrada, sem saber que ia dar em tudo ela e seja o que tiver que ser. Lembra aquelas tardes brilhantes de sol, tempos de amor e paz, tempo bom, ao sabor vento. Tanto medo de não conseguir vencer, por não saber de todo o poder dentro de você.
saber se ia dar em tudo, ele seja o que tiver que ser. Lembra em Gramado como tudo acontecia livremente, sem pensar, sem se cuidar, sem ser nem ter nem nada, só de boa com o pé na estrada, e esse era você. Num canto qualquer do sótão há um velho baú, e no fundo falso tem um álbum. As palavras calam e as imagens falam. As palavras calam e as imagens falam. As imagens falam e as palavras falam. As palavras calam e as imagens falam. Histórias de Gramado. Oferecimento Hasenbier, a cerveja de Gramado. Vertes Tadecol. E Lagueto Golden Multipropriedades. Paixão em servir. Apoio Realwood Home Store. Colchões Realwood. Colchões de mola com 120 anos de tecnologia. Mais de 30 modelos em exposição. Com o melhor preço do Brasil. E o pagamento em 12 vezes sem juros no cartão. E a parcela é uma mixaria. Realwood. Permita-se este conforto, porque você merece o melhor.